Oi, Sérgio, consegue me ouvir? Sim, consigo. Desculpa, Débora. Ah, ótimo. Tudo bem, garoto? Tudo certo. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ah, ok. Agora, na minha tela, você está do meu lado, tá? Não, a gente está do mesmo tamanho, mais ou menos. E Ah, aí, sim. como você está? Ah, tô bem. Em casa esses dias aqui. Tá, As tá. palhetas Bom, ontem. vamos lá. Você tem. Você gostaria de tocar alguma coisa, algumas dúvidas que você tem até agora? Você já sabe a rotina. Você pode perguntar o que você quiser. Sim. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu aproveitar algumas coisinhas de palheta. Deixa eu pegar elas aqui. Paleta? Tá. Ó, minha dúvida é sobre a câmara acústica que nós temos que fazer, né? Aqui, às vezes, quando eu monto, eu ainda acho que ela não fica o suficiente. A dúvida que eu tenho, o senhor procura fazer logo quando coloca o mandril ou depois o senhor aperta um pouquinho aqui para ela ficar mais redonda? Que é- Aqui onde? Aqui onde você aperta, você quis dizer. Quando eu quero que ela fique mais redonda, né, eu aperto ela aqui assim, para ela, porque eu sinto que ela, às vezes que ela tá muito chata. Aí às vezes eu aperto para ela ficar mais No, estreitinha. no primeiro arame? Sim, geralmente é aí. Ok. É, são vários fatores que vão fazer com que a câmara da paleta fique do teu gosto, na verdade. Você está pensando de um jeito visual, primeiro, Sim. que, na minha opinião, não é necessariamente o certo. Você deve primeiro testar a qualidade da paleta, o que que ela te oferece, né? E para você saber o que que ela vai te oferecer, você tem que saber desde o início da montagem, né? O mais ou menos, isso é uma questão de experiência. Você testando o material antes dela ser montada, você já mais ou menos vai saber o que esperar dela, né? Se a paleta tiver uma densidade alta, você sabe que a paleta, você construindo ela de um jeito convencional, tradicional, sem ter que deixar o primeiro arame muito redondo, você já sabe que a paleta vai te oferecer uma boa tensão por causa da densidade da paleta. Mas se a paleta tiver uma densidade baixa, vai ficar meio mole, né? Esse que é o grande problema, justamente. E para você saber se uma paleta tem um bom futuro, tem um truque
todo construtor faz, né? Que é aquele, você pega, vou te mostrar, peraí. Aqui. Você consegue ver? Sim. Tá. Se você pegar a paleta e você dobrar ela assim, né, pelos lados, fazer assim, né, você já sabe com isso se a paleta é mole ou é rígida. Eu pessoalmente prefiro a paleta rígida, dura, não muito mole. Se for muito mole, não, você pode até descartar a paleta já, né? Esse é um dos fatores para você decidir o que fazer com os arames. Mas existem várias teorias e vários fagotistas, evidentemente, né, que têm a sua opinião já fixa. Eu meio que já tenho duas opções. Uma é deixar o segundo arame bem redondo e a outra opção é aquela que eu te mostrei que eu mais uso, é deixar o segundo arame um pouco mais oval, não tão redondo, mas não se fixe muito a ideias, isso tem que ser e tem que ser assim. Não, você tem que testar a paleta por uma questão bem simples. Todas as paletas são diferentes, todas. Todas vão te oferecer características independentes uma da outra, mas o que você deve procurar é a densidade, uma boa densidade da paleta. Se ela é muito mole, não tem muita coisa que fazer, né? Você pode jogar fora até a paleta, porque senão você, quando começar a raspar, você vai raspar, raspar, raspar até que a paleta você vai ter que cortar, cortar e continuar cortando, porque senão vai baixar, baixar. Não é uma coisa boa. Você tem que ter uma boa sensação na boca, né? A partir da paleta bem construída. Enfim, eu não sei se você me entendeu muito bem, mas de fato, por exemplo, já que você pediu falar sobre paleta, o que você sente com aquela paleta que você me mostrou agora? Não, aquela que eu lhe mostrei agora, elas ainda não estão cortadas. Ok, Eu montei ontem, elas ainda estão fechadas. sim. Mas, como eu lhe falei, né? Eu cortei uma com 26, outra com 27. Aí, baseado naquelas No tubo, medidas, no tubo. sim, o tubo. Sim. Porque no meu eu sinto um pouco de dificuldade para deixar a afinação no meio, no centro, né? Eu sempre sinto muito baixo, tendo que me esforçar muito. Aí eu Muito tô baixo? testando, sim. Ok, faz o seguinte, você vai ganhar muito tempo o resto da tua vida. Pega uma paleta assim, de construção. Pega uma dessa. Agora, Sim. momento, momento. Ok? Pegou? Pegou? Uhum. Ok. Pega pelos lados. Isso, mostra para a câmera, justamente. E gira. O que você sente? Ela tem uma certa resistência, né? Uma certa quanto? Pouca, muita? Acho que muito. É dura? Sim. Ok, perfeito. Você vai poder fazer uma boa paleta com ela. Mas você tem que pensar,
o para que você faz um tubo com uma certa longitude. Na minha opinião, é assim. Se a densidade da paleta é alta, e esse vídeo vai te servir porque, como vai ficar gravado, depois você vai, mesmo que você não entenda agora, você vai processar depois, você vai ver, vai chegar a entender. Se a densidade é alta da paleta, eu faria o tubo mais curto. Por quê? Mais curto significa, se você comparar, por exemplo, o tradicional antigamente era 2,8 no tubo e a lâmina também 2,8. Somando tudo isso, 5,6 a paleta. Esse era o estándar. Hoje, várias pessoas usam a paleta 5,5. Eu mantenho a minha postura, não sei se porque a minha escola é assim, sei lá, mas eu 5,6. Meu gosto. Não é a verdade necessariamente, mas esse é o meu jeito. Agora vai pensando. Se o tubo for 2,8 e a lâmina também 2,8, e eu tenho uma paleta com alta densidade, o que vai acontecer é que quando eu cortar a lâmina, vai ficar uma pedra para a minha boca. Vai ficar muito dura, muito, muito dura. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que raspar muitíssimo a ponta, até ela ficar agradável, né? A minha boca. Também teria que raspar bastante o corpo, né? da lâmina, teria que deixar bastante mais fino, né? Agora, Sim. se eu cortar o tubo um pouco mais do que 2,8, vamos dizer 2,7, para eu conseguir aquela medida 5,6, eu teria que então compensar, né, aquilo que eu cortei aqui, teria que deixar um pouquinho mais comprido na lâmina, né? O que acontece com isso? Fica mais fácil na boca, né? A sensação da boca fica muito melhor. Se você deixar então em 2,9, por exemplo, né? Aí você raspa, deixa uma raspagem que deixa tua embocadura tranquila, né? Fácil. O resto você faz com o corpo. Aqui você vai raspando pouco a pouco. Mesma coisa, se eu cortar mais um pouco o tubo, né? Significa que a lâmina eu vou ter que deixar um pouco mais comprida. Tem gente que faz o tubo em 2,6 e a lâmina em 2,9. 2,9, mas aí já, para mim, para o meu gosto, fica um pouquinho alto, para mim, do jeito que eu toco. Não necessariamente é a verdade o que eu estou dizendo, porque de tudo isso vai depender o teu tudel, o fagotista, o fagote, por exemplo, o molde da paleta também influencia, né? O largo da paleta, tudo isso influencia. Então, na tua decisão, mas o mais importante é você experimentar a paleta. Quando você constrói, quando você corta, você tem que ir testando ela. Que não existe uma ciência exata, é assim para todas as paletas que eu tenho que fazer. Não, claro que não. Agora,
medidas para a coluna, sim, acho que isso ajuda bastante. A medida da coluna ajuda bastante, mas como as densidades das paletas são diferentes, você tem que ir testando. Que mesmo você com as mesmas medidas para a paleta, pode ser que a paleta fique baixa no Mi, por exemplo, no Dó sustenido, fique baixa, então você vai ter que cortar um pouquinho, né, a ponta para voltar a ter um equilíbrio, né? Você mais ou menos entendeu ou você tem algumas dúvidas? Porque fica tranquilo que pode perguntar. Se não entendeu, vai perguntando, que isso é tudo que eu estou te falando é a teoria para você botar na prática. Sim, eu consigo entender que se a densidade da cana tá alta, eu tento deixar o tubo menor e a lâmina maior, que vai dar mais conforto para a embocadura. É um jeito. É, É um jeito que, para mim, faz sentido, sinceramente. Eu faria daquele jeito. A que é densidade. algo. Sim, desculpa, pode falar. Não, que é algo que eu estou buscando. É, algum conforto na embocadura, né? Eu sei que tem que ter algum esforço. A musculatura tem que estar em dia, né? Mas é uma coisa que eu tô buscando, né? Tipo, não tirar tanto da palheta a ponto dela ficar muito leve para eu sentir uma embocadura confortável. Aí, Você tem que tirar da paleta, como eu te falei, não existe isso de todas as paletas têm que ser iguais, mas você tem que achar um conforto. Lembra lá em Belém do Pará, eu falei para todos vocês, vocês têm que tocar fácil. Tudo que vocês tocarem tem que ser fácil, tudo, tá? Mas no sentido de eu não tenho dificuldade em tocar, mas não significa que a paleta seja super leve, porque o sentido da gente tocar é ser ouvido, né? A gente tem que ter um som que possa percorrer a sala, né? Que chegue aos ouvidos da última pessoa da sala. Então, se você não tiver um som, uma paleta que vibre o suficiente e que o ar não passe com uma boa quantidade, claro, não vai ser ouvido. Essa aqui é a questão. Então, não toca com paletas pesadas, mas também não toca com uma paleta hiper leve, né? Não vai, não faz sentido isso não, tá? A densidade da paleta você vai até visualmente você vai conseguir ver que é quão juntas estão as fibras uma da outra, né? Assim que as fibras estiverem mais comprimidas, né, mais perto uma da outra, significa que a densidade é alta. Se você comparar, por exemplo, uma paleta Dancy com uma paleta Rieger, por exemplo, você vai ver a diferença imediatamente, visualmente até, tá? Que a Rieger está bastante mais separada, né, do que as Dancy. sim. E referente às canas que eu vi que tem uma densidade já baixa, eu deixar elas guardadas por mais tempo resolve? Sim, a paleta tem, aliás, o material, madeira, né? Tem É, cara. características. Tá conseguindo me ouvir? Sim, A madeira de uma cana Rieger é assim. Não é que com o tempo vai ficar mais dura. Ela é assim, né? O tempo vai deixar ela mais madura, mas não necessariamente mais rígida, né? Se você deixar secando a madeira,
vai secar apenas, mas as fibras vão continuar do mesmo jeito, né? Bem separadas, né? Não esquenta não deixar uma paleta, por exemplo, por 10 anos, aí você vai achar que ela vai ficar mais dura. Não, ela vai secar mais, né? Só. Essa que vai ficar mais madura, né? Porque tem paleta, tem madeira que está verde, né? Mas a densidade é baixa. É baixa. Então, Entendi. esse que é uma coisa que você deve levar em consideração, sem dúvida. Que mais? Eu gosto de paleta dura porque me permite uma duração maior do que uma paleta de densidade menor. Essa que é uma das diferenças. O outro fator é o tipo de som, né, timbre, que você vai conseguir atingir com uma paleta de maior densidade, né? Essa é a minha opinião. Tem pessoas que vão discordar, sem dúvida, mas é por uma questão de conceito de som. Como eu te falei para toda a turma de vocês, quando você vai entrar numa orquestra, não é só você tocar lindamente, né? Ou você não errar, por exemplo, ou tocar musicalmente, mas o conceito do timbre é uma das coisas mais importantes, né? A cor do som, né? Como eu te falei, a Klangfarbe em alemão, a cor do som, né? Tudo isso influencia numa paleta. Sim. É, a gente falou, né, sobre a densidade alta, mas quando, de repente, tá, às vezes eu consigo comprar só poucas canas e eu só tenho cana com uma densidade baixa. O tubo, geralmente, você deixa quanto? Você tem que 29, deixar. 28? Isso eu pessoalmente deixaria assim, ou 2,9, né, ou 2,8. Ou até não cortaria nada. O tubo às vezes vem de 3 milímetros, por exemplo. Sim, Se for geralmente é. muito baixa, você vai ter que cortar a lâmina. Porque o, o, o sentido é o seguinte: quando você corta a lâmina, né, você vai apertar. Eu já te ensinei isso, acho que sim. Você vai apertar a ponta e vai sentir digitalmente qual é a resistência, a força, né, da abertura, da embocadura. Você vai sentir. Se você apertar um pouquinho e a paleta, a ponta, fechar muito rápido, não vai poder fazer muita coisa. O Mi vai ficar baixíssimo, o do sustenido também, né? O Fá vai ficar muito baixo, né? Tudo central. Você vai ter que cortar a paleta. Então, por isso Sim, você tem que compensar o tubo, porque se você cortar em 2,6 e a lâmina também em 2,6, 2,5, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter uma afinação ultra alta, sumamente alta. Então, esse que é o sentido de você ter uma soma do tubo e lâmina para ficar em 5,6, 5,5. Isso é variável, como te falei. Eu deixo um 5,6. Aprendi desse jeito, me acostumei desse jeito e acredito que a minha afinação seja bastante estável daquele jeito. Se eu tocar com um outro tudel, por exemplo, número 1, aí eu teria que mudar algumas medidas da paleta. Eu teria que deixar provavelmente um pouquinho mais comprido para tocar em 4,42. Mas se eu for para a Europa para tocar 4,43 ou 4,45, às vezes, sei lá, claro, aí teria que tocar com um e com a paleta um pouco mais curta, entendi. né?
esses são fatores, mas o importante é o que o Dancy me ensinou. Eu vi como ele testava digitalmente a ponta, depois de cortar. Ah, essa é a resistência que eu quero? Ok. Faltou um pouquinho? Corto. Mas o importante é a qualidade da densidade da paleta. Entendi. Né? Aí, lembra desses conceitos. Aliás, você vai ver depois aqui também no vídeo, pode repassar. Embocadura, primeira coisa que você deve testar com os demos. Isso é uma questão de prática, Sérgio. Você vai sentir pouco a pouco e você vai entender pouco a pouco. O sentido... Você está conseguindo me ouvir? Espera que acho que o meu fone... Bom, eu te falei sobre a abertura, né? Você testa, depois de cortar, você vai sentindo mais ou menos. É assim que eu emboco. Né? Essa é a minha embocadura aqui. Pronto. Você faz a ponta, raspa a ponta, e o resto da paleta você vai trabalhando pouco a pouco. Pensa em você acabar primeiro a ponta e o corpo você vai raspando pouco a pouco, mas pensa que tem que ser. Eu vou te dar uma dica. Pensa que normalmente o vendedor de madeira das paletas raspa a paleta de um jeito que você deve manter esse equilíbrio. Você não precisa raspar muito. Esquece aquele vídeo que eu te mandei, que a gente trabalhou juntos, né? Os canais, por exemplo, raspar os canais. Tudo. Esquece isso. Sim. Pensa num conceito. A paleta deve ter essa forma, desde atrás até a ponta, como se fosse um arco, como se fosse um iglu. Imagina um iglu, né? Desde trás até a ponta. Essa que é a forma. Né? É isso que sostém, justamente aqui. Só que não é um bom exemplo porque está meio osso aí, tá mostrando, então não fica tão redondo. Mas tira esse osso aí. Tem que ser assim, redondo, justamente. Isso que é a sustentação da boca, o que vai permitir que o som passe, que o som vibre, a paleta vibre. Né? Esses são conceitos, imagens que você deve ter na tua cabeça para manter. Uma boa maneira de você raspar uma paleta é visualmente você... Vou pegar uma paleta. Você deve pegar, por exemplo, assim, né? Uma paleta. Vou chamar isso aqui. Essa é uma paleta muito antiga, muito antiga, mas você vê como está bem equilibrada. Não tem assim cadê aqui? Não tem de repente um buraco para baixo ou um cerro, né? Uma lombada que de repente não. É tudo bem aerodinâmico, de ponta até para trás. Eu vou até girar ela para você ver. Tá? Mas pensa justamente assim. Você vê que tem dois arcos, vamos dizer, que se Sim. mantêm apertados pelos arames aqui. Ok. E os dois vão fazendo força, tá? Mas pensa que a força do arco está sempre na sua coluna, aqui, na coluna. Se a coluna
Se tiver pouca madeira, nesse caso, né? O iglu, pensa no iglu. Se o iglu tiver pouco gelo aqui, vai despencar, vai cair, tá? Mesma coisa com o som. Se aqui tiver pouca madeira, o som quebra, a nota quebra, não passa o ar, né? É, e você tem que raspar desse jeito. Uma boa forma de você raspar é com a faca de uma forma even, como se chama even? Esqueci a palavra em even. Uma forma gradual, né? Igual, né? Que seja bem igual, bem parelho. A outra forma é você fazer com uma lima, por exemplo, também. Uma lima ajuda muito. Mas é, eu acho que você sabe raspar bastante bem, na minha opinião. Eu acho que você tem mais dúvida com a ponta. Montagem. Eu acho que a É, tua dúvida é mais a ponta. sim. E a montagem também. Montagem também. Por É. quê? Ó, agora eu me lembrei de outra coisa. Ah, Quando nós estamos fazendo. Deixa eu aproximar a câmera aqui. Quando nós estamos aqui montando a palheta agora, né? A gente vem, né, coloca o primeiro e o segundo arame. Aí depois eu começo a fazer os cortes sim, para sim, inserir o mandril, né? A sim. dúvida que eu tenho é, você já deixa o primeiro e o segundo arame bem justos na palheta antes do Sim, mandril entrar? sim. Sem fechando todo aquele triângulo de espaço. Já fecha Aquele logo no início. triângulo fica fechado e eu vou um pouquinho mais além, um pouquinho mais além. Nos E dois primeiros. bem onde começa a cortiça, que eu coloco o primeiro arame, eu não deixo espaço. Tem gente que deixa espaço. Essa é a minha escola. Bem em cima do início da cortiça, eu coloco o primeiro arame. Depois, o segundo arame, eu imagino um quadrado quase retângulo, né? Quase retângulo, mas não fica muito longe um do outro. Se você perguntar para o formiga, ele vai dizer tá maluco, tá? Ele tem uma outra ideia, um outro conceito. E fora disso, o primeiro arame ele deixa um pouco mais solto. O Alexandre Silveira, acho que é o sobrenome. Silvério. Mesma coisa, ele, até onde eu sei, ele deixa o primeiro arame um pouquinho mais solto. Eu não. E te garanto, a minha escola é muito parecida ou praticamente a mesma que muito fagotista usa lá na Europa, porque é o jeito do dance, né, que viralizou, vamos dizer. Sim. Os Essa era uma alunos, dúvida que eu tinha. Aí, ontem eu fiz assim. Essa era uma dúvida que eu tinha e ontem eu fiz assim. é, Porque eu o, sempre montava. o Azzolini faz daquele jeito que eu estou te mostrando, do mesmo jeito. é, eu sempre montava. Aí eu pensava assim, agora, eu deixo ou não deixo um triângulo aqui? Eu já deixo o arame justo para entrar o mandril. Mas acho que o que mais ajudou ontem elas a não racharem foi isso. Exatamente. Você tirou da minha boca. Eu que ia dizer justamente agora. Você que está tendo esse problema, não é um problema grave de você rachar lá atrás. O problema é quanto você racha. Porque se você rachar, por exemplo, sei lá, uns 4 milímetros, claro, aí você vai ter problema depois, né? Mas se rachar um pouquinho, não tem problema não, porque você vai ter que raspar de qualquer forma esse lugar, você vai lixar esse lugar, e é mínimo, não tem maior incidência não. Sim, porque o que me incomoda é que às vezes quando racha demais,
Aí dá aquela dureza assim na coluna de ar. Aí eu vou mexendo, vou apertando o arame, e quando vê já rachou mais ainda. Você tem que fazer com cuidado. Eu acho que te mostrei que eu faço com alicate atrás do segundo arame. Tudo que eu aperto, eu não vou em cima do segundo arame, literalmente. Depois de construir, quando a paleta já murchou, secou, aí que eu jogo com os arames. Mas isso é uma outra coisa, esse é um outro conhecimento. Eu jogo com os arames. Tá? Eu deixo uma forma do meu jeito, dependendo do que a paleta esteja me oferecendo. Sim. E geralmente você deixa quanto tempo a palheta secando Secando. secando. Olha, eu tenho várias paletas aqui, eu construí há uns 4 dias e provavelmente já estão prontos. Tem gente que deixa 2 semanas, tem gente que deixa 2 dias. Uma, eu acho que uns 3, 4 dias, acho que ajuda. É, é como quando você faz arroz. Você cozinha arroz, né? Você já cozinhou arroz alguma vez? Sim, sim, já. Bom, quando você faz o arroz, você vê que quando não tem mais água, o vapor diminui, né? E aí você começa a sentir né, do arroz. Mas quando isso já mais ou menos desaparece, é um bom ponto. É a mesma coisa com a paleta também. Quando você constrói a paleta molhada, né? Ela depois começa a aceitar a forma que você deu, mas até aceitar, as fibras vão se acomodando pouco a pouco. E isso que faz o barulho, justamente pouco a pouco. Quando a paleta parou de fazer o barulho, já é um aviso, falta pouco, ou estou pronta, sei lá, tem que testar. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo escutar aqui. E eu fazia isso. Mas, Hoje eu não faço mais, porque eu já, pela experiência, mas eu pegava paleta, por exemplo, que ele queria ouvir, como que ela tá? É, é bem interessante. eu experimentei também essas daqui a fazer com 3, né? Aqui atrás. Com 3 voltas. 3 voltas, é. A Sim, câmera acho que não tá focando bem. sim, sim, sim. Sim. Eu até acho que eu vou começar a fazer, para experimentar, os 2 primeiros arames com 3 voltas. Tem gente que faz isso, mas tem um amigo da Hungria que a gente estava conversando no outro dia e ele me falou que ficava muito legal. Vou experimentar. Hum. Você acha que o balaio, a linha, né, é muito relevante? Não. Porque é porque eu fazia há muito tempo atrás. Mas aí é mais por questão de evitar a fadiga, né? Porque enrola ali, enrola, enrola. Aí eu vi que tinha gente que fazia com 4 arames. Aí eu comecei a fazer com 4. Aí agora eu tenho um pouco mais de conhecimento do que antes, eu ia experimentar fazer com linha. Mas era essa a dúvida que eu tinha, assim, se Eu acho que não. Eu tenho convicção. Não vou dizer que o termo eu acho. retrátil também é a mesma coisa. Eu tenho convicção que não é relevante. Fica muito mais bonito, sim, Sim. com balaio, sem dúvida. Eu não uso balaio, não estou nem acostumado com botar fio. Eu para comercializar minhas paletas eu boto apenas aquela capinha retrátil. Mas houve um tempo já há bastante tempo que eu não faço, né? Na verdade, deixar só 4 arames e pronto. Ainda tem paletas dessa época, mas
o sentido dos 4 é ganhar tempo, sobretudo, né? Você ganha muito tempo na construção, no raspado, e a teoria é que menos artefatos em cima da paleta que impeçam a sua vibração melhor, né? Assim Sim. que você tiver menos coisas segurando a vibração, melhor. Essa é a teoria. Se isso é real, não sei, tenho minhas dúvidas. É a teoria do Gustavo Nunes. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Apesar de que a paleta dele vibra muito, muito, mas vibra muito porque a paleta dele nas pontas é muito grossa também. Aliás, nas pontas, né? Tem bastante material para vibrar. Entendi. Ele deixa bastante madeira aqui na ponta. Em comparação a outras medidas, ele deixa bastante. Então, vibra legal. Mas muita cana aí não deixa mais difícil o ataque? Não, o ataque você tem que trabalhar. O ataque é a meia-lua. Hum, Essa que é o ataque, né? Agora, quão cômoda você deixa a paleta depende da tua boca, depende da tua musculatura, do teu costume, né? Mas as medidas, por exemplo, que eu passei do Christian Davidson, por exemplo, são muito standard. Você vê que os 4 primeiros milímetros são 55, por exemplo, na medida dele. O Alexandre usa 45, por exemplo, o Alexandre Silveira, 45. Eu já uso 50, por exemplo, e compenso depois lá atrás. Mas vai variar bastante também com o material, que olha que você pode chegar até 40 tranquilo, né? Dependendo da densidade da paleta. Também nos 4 primeiros centímetros você pode chegar a 40 também, sem nenhum problema, dependendo da densidade da paleta, né? Eu tinha um colega lá no Chile que fazia, para mim é errado, né? Porque o som não fica muito legal, fica muito nasal. Mas deixava, por exemplo, de 35, 33, é muito. Os 4 primeiros centímetros. pega bem mesmo. É, Muita cana tirada. muito pouco, muito pouco. Mas, como eu te falei, não existe uma verdade. O que me parece que é decisivo para a construção e raspado é o som, o resultado final, Sim. né? Isso que é importante. O Gustavo tem um som bem mais heróico, né? O jeito de tocar dele. Já o Stefan é muito mais macio, né? São dois extremos. E os dois fazem coisas fantásticas. Uhum. Né? Mas eu acho que, como eu te falei, não esquece. Pensa sempre em tocar fácil. Tudo tem que ser fácil. Agora, fácil é um resultado de estudo, né? Também, estudo, pesquisa, você se dedicar. Sim, sim, entendi. Pode perguntar. Acho que era isso, as dúvidas que eu tinha, sobre montagem, arames, tamanho da palheta. Você usa qual molde? É aqueles do Danzig que já vêm moldadas? Sim, sim. Ah, a mesma coisa que eu. Mesma coisa. A única coisa que você tem que reparar é na densidade. Aí você usa da média ou da estreita? Ou da larga? Não, 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 não. O Danzig tem, acho que são 3 tipos de paleta largo, né?
Um é o 9.2, que é bem mais estreita. A Standard, que é um pouquinho mais larga, um pouquinho mais larga. E a outra é aquela que eles vendem bem mais larga para você acabá-la, para você colocar o molde. Tá? O que eu uso normalmente é o Standard, é a maioria das vezes que eu uso, mas eu também tenho 9.2, também tenho essa. 9.2 seria o quê? O, como se chama? TI. Aqui, Ah, sim. justo aqui. Né? Justo ali. Esse é eu não sei como se chama em português isso. Mas justo aqui, é como se fosse cintura, vamos dizer. Uhum. Né? Acho que é essa a palavra, aliás, a cintura. Tem 9.2, que o Gustavo, acho que ele usa essa, sim, o 9.2. Eu também já experimentei, tenho algumas paletas também desse jeito, é muito bom, muito legal. E o standard, como te falei, que eu normalmente uso. Entendi. É porque eu geralmente compro do Martin. Aí lá no Martin tem esses três, que é larga, médio e estreita, né? Eu geralmente compro da médio. Aí eu não sei se é mais ou menos isso. É, se você botar numa forma Rigger, um A, por exemplo, você compara, você vai ver que é muito parecido, praticamente igual. Uhum. Né? Mas eu compro diretamente com a Paola Danzi, que eu peço para ela me mandar com tal tal característica. Hum. Sim. Eu acho que você podia experimentar, te falo. Material Gente. muito bom. Eu vou. Porque tem. É, a gente fala depois sobre isso. Mas é basicamente isso. Tranquilo. Isso aqui, esse vídeo aqui não vai para o YouTube, fica entre nós só. Ah, tá. Né? Tá? Qualquer coisa, depois a gente fala pelo Zap, sei lá. Você, Aham. você quer tocar alguma coisa, tem alguma pergunta técnica? Não necessariamente precisa tocar, mas tem alguma dúvida tocando? Ah, o som. Quando você estava em Belém, né? Tava sempre perturbando sobre a questão da pressão, né? E o senhor falou várias vezes, né? Mas não é questão de não entender, né? É só de um ponto de vista diferente. Eu tinha entendido, mas ainda ficava assim alguma coisa na minha cabeça. E eu estava assistindo a aula daquele rapaz lá do Play Shop Pro, Ah, do Ole Christensen. do Ola. Ele fala também, né, sobre sempre buscar pressão, né? Todo dia, todo exercício que ele sempre faz aperta aqui e faz o barulhinho. E acho que quando ele disse isso, eu consegui entender, aí eu consegui assimilar aquilo que você estava dizendo também. Tipo assim, porque eu tinha a dúvida, mas como é essa pressão? A gente tem que empurrar a barriga, a gente tem que contrair. Aí eu consegui entender que é quando a gente consegue fazer esse som. Tipo, a gente faz um esforço aqui no abdômen para fazer esse som. E, tipo, pelo que eu entendi, é essa pressão, esse esforço que tem que ser contínuo. Como se estivesse Exatamente. fazendo. Você vê que se você tocar uma flauta doce, imagina você está tocando uma flauta doce. Você coloca a língua para iniciar o som. Você nem da língua vai precisar, porque você vai fazer até com o nariz, que tão fácil é tocar uma flauta doce, né? A resistência nem existe praticamente. No fagote, você lembra do conceito. Você tem que tocar fácil. Fácil. Se você tocar com
com o fagote e você botar um pouquinho de pressão e o som não vem, você vai ter que fazer um pouco mais de esforço, né? Um pouco mais de pressão. Aí já é contigo. Quanta pressão você vai precisar para a nota sair, tá? Para você usar o ar, porque o segredo de todo instrumento de sopro é o ar, né? A base para nós é como você usa o ar. Então, deixa uma paleta, a paleta você deve deixar de um jeito que, quando você coloca a língua sobre a paleta e você apenas deixa o ar passar, a nota vai soar em algum momento, dependendo da pressão que a paleta te pedir para o som aparecer. Por isso que eu te falei sobre a torneira. A torneira você abre e já vem com uma pressão X. Mas você colocando o dedo sobre a mangueira, cabe a você quanto abrir o dedo, se é pouco a pouco ou muito de repente, mas você vai ter que soltar, dar espaço a um buraquinho, né, para a água passar. E tanta pressão que já vem, né, para a água passar, você vai ter que deixar um buraquinho aberto. Mesma coisa com a boca. A língua está cobrindo esse buraquinho daqui da paleta, cobrindo. Mas você por dentro já está fazendo pressão. Está deixando, impedindo, aliás, que o ar passe. Mas no momento que você retirar a língua, os dedos seriam agora os lábios, né? Você aperta, você fecha aqui. Esses são os lábios. Você fecha o buraco com os lábios. Está fechado. Mas no momento que você começar a abrir, é que o ar vai passar devido à pressão que vem por trás. Então, essa pressão depende de você, quanta pressão você quer deixar. Mesma coisa que o Ole faz. Mesma coisa. Ele faz. Você já está colocando pressão aqui no estômago, né? E agora você libera o ar através das duas paletas, né? Das duas lâminas. É prática. Como você sabe, pouco a pouco a musculatura vai pedindo outras coisas. Consegue me ouvir? Sim. Então, que aqui aparecia que estava instável. Enfim, o resto é prática, Sérgio. A gente pode se encontrar. Peraí, hoje é quarta, segunda? É. Sim. Segunda é bom? Eu vou estar em casa ainda. Acho que Ah, todo mundo vai estar em casa ainda. segunda, mesmo horário? Sim. Hoje demorou um pouquinho, mas eu para almoçar. Pode ser de manhã também, não tem problema. Se for, sei lá, 9, 8 da manhã também pode ser, não tem problema. Porque nesse horário eu não toco aqui por causa dos vizinhos. Ah, sim, tá bom. Pode Tá? ser mais cedo também, se for Peraí, melhor para todo mundo. eu vou parar a gravação, que não está muito interessante para outras pessoas ouvirem.